Seja bem-vindo, Leandro, por favor. E para completar esse painel, eu quero convidar o senhor Marcos Vinícius de Almeida, deputado estadual do Rio Grande do Sul. Os aplausos de vocês. Senhor Ciro Menezes, coordenador de assuntos estratégicos da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo. Opa, do Rio Grande... Desculpa, do Rio Grande do Sul. Senhor Rafael Ayub, secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia adjunto do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Tenham todos um excelente painel. Passo a palavra ao nosso moderador. E mais uma vez eu peço o silêncio dos senhores que forem permanecer conosco. Olá, bom dia a todos. Vamos aguardar o pessoal ir tomando seus lugares aí. Para mim é uma honra, mais uma vez, estar no painel, em um dos painéis do BIS Sigma, que para mim é um dos maiores eventos. No Brasil, sem dúvida nenhuma, é o maior evento referência aí na América Latina. E então esse nosso palco aqui ficou um palco gaúcho. A gente só não vai dançar chula e não vamos passar o chimarrão aqui, porque com essa questão depois do Covid ficou um pouco diferente, mas nós estamos voltando, né, deputado? Então é um palco aqui 100% gaúcho. Vamos tentar apresentar o que nós estamos trabalhando, que tipo de situações nós estamos tracionando para, de fato, levar os investimentos para o Rio Grande do Sul. Então, aqui nós temos o deputado Marcos Vinícius, todo mundo já foi apresentado, o Ayub, o Ciro Menezes. Acho que o Ciro até, vamos começar perguntando para o Ciro aqui, Ciro, tu que é adjunto da secretária Daniele Calazans, que está, digamos, com a pauta na mesa dela e tu tem trabalhado diretamente com ela, o que tu pode nos dizer que o Estado do Rio Grande do Sul, nesse momento, tem buscado para atrair essas empresas e como, não apenas o Estado do Rio Grande do Sul, outros estados também podem atrair esse tipo de investimento para gerar renda, para gerar emprego, para gerar tributo e etc. Boa tarde a todos. Obrigado, Leandro. Cumprimentar aqui o deputado Marcos Vinícius, o Rafael aqui, Ayub, né, da Secretaria lá de Inovação. Bom, está a secretária aqui, né, a Daniele, no painel, então vou me apresentar. Eu estou na coordenação de assuntos estratégicos da Secretaria de Planejamento. Sou empregado da Caixa, né, sou cedido para o governo do Estado. E a convite da secretária, eu vou compor, né, estou compondo esse grupo agora que está discutindo a implantação das loterias no Estado, né? Então, tem um trabalho técnico sendo feito, né, e aí já entrando na resposta aqui ao Leandro, nós demos um importante passo agora no início do ano, que foi a abertura do processo de manifestação de interesse, né, o procedimento de manifestação de interesse, a PMI, né? Então, com isso, nós recebemos várias inscrições e 6 grupos, né, apresentaram os seus estudos. Então, dentro desses estudos, né, é um material denso, é um material com toda a parte jurídica, toda a parte operacional, tem um plano operacional, né, são propostas, né, claro, que vão ser analisadas por esse grupo técnico. Então, a gente imagina, né, que a partir desse processo formal, a gente consiga, de fato, lançar, né, ao final, né, desse processo, o edital, né? Tem uma consulta pública no meio, mas o objetivo é, ao final, o lançamento do edital para que a gente consiga, de fato, atrair esse investimento. E aí a importância, Leandro, assim, é fundamental, né? Eu queria já ressaltar aqui, falar um pouco do Estado em si, né? O Estado ele tem uma característica, né, diferenciada, né? Nós somos um Estado digital, né? Tem uma cultura, o cidadão gaúcho ele está acostumado com esse ambiente online digital, né? Nós temos 95% dos serviços do governo hoje eles são digitalizados, né? Então o cidadão ele está acostumado a trabalhar nesse ambiente e a gente entende que esse ambiente de negócio também vai ser muito atrativo para esses investimentos e para essa geração de empregos. Muito bem, já vamos passar a palavra também de imediato aqui para o secretário adjunto Rafael Ayub, que ainda que esteja na pasta da tecnologia, a nossa situação envolvendo casas de apostas e todo esse meio ambiente que envolve essas questões das bets, o que nós temos
feito dentro da área da Secretaria da Tecnologia. Eu sei que a gente tem já um projeto junto ao Instituto Caldeira, que é um instituto referência no Rio Grande do Sul para o desenvolvimento de tecnologia, mas o que, de fato, a Secretaria tem contribuído ou tem alertado para chamar esses investidores para o Rio Grande do Sul? Então. Bom, primeiro, quero mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de estar mais um ano aqui, junto no Leandro Pamplona, deputado Marcos Vinícius, Ciro também agora nos acompanhando. Eu diria, basicamente, sobre duas vertentes. Primeiro, né, é importante a gente colocar todos na mesma página, no sentido de que em que pé está o setor de apostas, de um modo geral, né, no estado do Rio Grande do Sul. Né, assim como diversos estados, nós tínhamos até então a Lotergs, que é a loteria estadual. Né, no início dos anos 2000, ela veio a ser descontinuada, e a partir de então, assim como diversos estados, enfim. E mais recentemente agora, como o Ciro já mencionou, no final do ano passado, foi aberta uma PMI, onde está de escopo totalmente aberto, né, onde nós, junto com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Parcerias, também, o secretário Pedro Capelupi, também está terminando a modelagem. A expectativa é de que até o final do mês de junho a gente finalize essa modelagem e abra para consulta pública, para que a partir daí, até o final do ano, a gente tenha o processo de concessão startado efetivamente, para que, dentre outros fatores, né, enquanto Poder Executivo Estadual, a gente entende que é uma interessante fonte de receita, para que, inclusive, possa financiar diversas políticas públicas, na qual o Estado do Rio Grande do Sul também elenca como prioridade. Também, por outro lado, e aí eu quero destacar aqui, dentre diversos potenciais do Rio Grande do Sul, o potencial da geração de capital humano, de capital intelectual. Nós temos a melhor universidade pública federal do Brasil, ela é a do Rio Grande do Sul. Entre as melhores universidades privadas, também nós temos a PUC, a Unicinos. Também, dos 5 maiores e melhores parques tecnológicos do Brasil, 2 estão no Rio Grande do Sul. E isso possibilita um movimento que muitas vezes a gente vê na tecnologia, nas empresas, nesse caso aqui, do setor de apostas, de iGaming, por toda a sua intrínseca base tecnológica, digamos assim, a gente possibilita que as pessoas trabalhem de qualquer lugar do mundo. Enfim, hoje em dia a gente não tem mais fronteiras, né? Não existe a necessidade de um trabalho efetivamente físico. Mas quando a gente fala em criar um ambiente onde, aqui o Leandro já comentou, nós temos também o Instituto Caldeira, que é um grande hub de tecnologia, que foi iniciado pelo setor privado, diversos setores do setor privado, diversos empresários fundaram o Instituto Caldeira, justamente com o objetivo de poder potencializar ainda mais as mentes que são formadas no nosso estado. Também já serve como sede de diversos hubs nichados, por assim dizer, e em parceria com a KTO, que é um grande player desse mercado, também já tem um espaço lá. E em conversa hoje ainda com o Cássio, que é o representante da KTO no Brasil, o objetivo é que ainda este ano eles já, conforme for andando a regulação federal, agora que a portaria saiu nos últimos dias, ou está para sair, a que trata especificamente de valores, enfim, que a sede seja efetivamente no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, né, que é a capital do nosso estado. E com isso, então, quero aqui todos que trabalham nesse meio, nesse segmento, dizer que o Rio Grande do Sul, hoje, ele de toda a produção científica do Brasil, ele proporcionalmente aos demais estados, ele produz o dobro de capital intelectual. Então, e uma parte desse capital intelectual permanece no nosso estado, à disposição dos senhores e das senhoras também, para que possam usufruir para as suas plataformas, para trabalhar, dentre outros meios, no meio do iGaming. Muito bem. Agora vamos passar então a palavra para o nosso deputado. Acho que eu não preciso fazer nenhum tipo de política aqui, deputado. Acho que é o deputado que primeiro se interessou pelo tema, viu o tamanho desse mercado. No ano passado nós tivemos a primeira experiência, então eu acabei trazendo o
Rafael, o deputado Marcos Vinícius, e acredito que eles tiveram um choque, porque inicialmente eles acharam que era uma feira normal e tal, e quando eles chegaram aqui e viram o tamanho do Transamérica Expo cheio, com várias empresas, seja meios de pagamento, sejam apostas esportivas, cassinos que podem vir a serem regulamentados também, enfim, toda essa enormidade que nós estamos vendo hoje na feira, o Estado também teve um primeiro contato, o deputado Marcos teve um primeiro contato. Antes disso, o deputado já tinha estabelecido uma comissão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para tratar do tema, e ele é autor de 2 projetos de lei estaduais. Desconheço outro legislador que tenha se inteirado tanto da matéria e tenha se apropriado tanto da matéria como o deputado Marcos Vinícius fez. Então, gostaria, deputado, que falasse um pouco, porque tu também conheces essa parte dentro dos bastidores, e como é que o Poder Legislativo, então, ele pode nos auxiliar em relação a essas temáticas, trazendo novamente, o nosso debate é esse, trazendo esses insumos para esses investimentos para os estados, não nos limitando aqui ao Rio Grande do Sul também. Boa tarde, Leandro, Rafael, Ciro. Satisfação estar aqui, cumprimentando a cada um e a todos. De fato, essa feira ela é diferente mesmo. Quem vem aqui no Transamérica em outro evento, em outra oportunidade, seja de qualquer outro segmento, a gente não tem essa mesma energia, essa mesma sensação, né, de vibração que a BIS, que a Sigma consegue movimentar, consegue trazer. Porque aqui nós estamos falando, queira ou não, nós estamos falando de futuro. A gente não está falando de presente. Nós saímos desse auditório, vamos caminhar por aqueles expositores ali, e lá nós temos a sensação que estamos caminhando no futuro. Isso anima, isso nos alegra, mas ao mesmo tempo nos angustia muito, porque eu estou aqui, eu sei, pregando para convertidos, para as pessoas que têm conhecimento, têm dimensão exata do que esse setor representa. Mas fora daqui nós não temos. E por isso que, assim como nós somos tocados por uma emoção, né, por um sentimento até de certa euforia, vendo esses expositores com tantas luzes, tantas cores, com tantas oportunidades, nós saímos também com um pouquinho de frustração daqui. Porque a gente sabe que fora dessas paredes, o mundo lá não entendeu exatamente a dimensão disso aqui. Na Assembleia Legislativa, em 2023, no início do ano de 2023, eu fui procurado por um grupo de pessoas, de advogados, que queriam trazer o debate da regulamentação das apostas esportivas para a Assembleia Legislativa. Já estava sendo tratado no Congresso Nacional, mas todos eles entendiam que o tema ainda era um pouco tímido, que a compreensão sobre o assunto em Brasília também era difícil. Quando eu me apropriei do que se tratava, a primeira coisa que eu busquei fazer foi criar uma frente parlamentar. Somos 55 deputados estaduais no Rio Grande do Sul. Então eu tentei criar uma frente parlamentar. A frente parlamentar é um bloco político formado por 18 ou 19 deputados, né, 18 no mínimo, que queiram colocar isso como uma prioridade do seu mandato. Debates, discussões, ajudar a fomentar, estimular esse segmento. E eu não consegui reunir 18 assinaturas dos 55 deputados. Eu sei que essa história muitos já conhecem, mas eu faço questão de repetir. Não consegui 18 assinaturas de 55. Não consegui 18 assinaturas porque os deputados à esquerda tinham uma visão estatizante do negócio. Diziam que não era legal que o Estado do Rio Grande do Sul ou que o Brasil trabalhasse com o setor privado. Na visão de muitos, isso deveria ficar exclusivo no monopólio do governo federal, através da Caixa Federal, ela como a grande gestora de toda a política e todo o mercado de apostas e de jogos. Quando se falava nisso, eu disse, não, vocês vão querer fazer uma concessão, né? Não, nós não vamos assinar. Não é a nossa visão de mundo. Por outro lado, um grupo de deputados da direita disse que não assinaria porque o jogo era um mau comportamento, era um vício era inadequado, questões dogmáticas, religiosas, que não combinavam com a sua conduta. Então nós tínhamos um grupo
minoritário dentro do parlamento, do qual eu faço parte, que é uma bancada liberal. Nós somos de direita, sim, eu sou de direita, né, mas eu não me posiciono como um deputado de direita por razões dogmáticas e religiosas. A minha condição é uma condição liberal. E nesse grupo, que nos permitia ter 8 assinaturas, nós buscamos, através deles, a aprovação de uma subcomissão, que tinha um período determinado de 120 dias para tratar o tema. E nós conseguimos fazer isso em 120 dias, internalizamos o debate sobre o que era o setor de apostas, o que era loterias e, principalmente, as oportunidades que o iGame pode trazer para o Rio Grande do Sul. Fizemos reuniões, fizemos encontros, muitos aqui tiveram a oportunidade, inclusive, de participar. O Leandro foi fundamental nesse trabalho, porque se tornou praticamente um assistente, assessor jurídico desse nosso grupo de trabalho. Nós não tínhamos experiência alguma em nenhuma Assembleia Legislativa em todo o Brasil. Os demais estados, nós buscávamos referências. O que está acontecendo lá no estado de Minas, que já tem uma loteria regulamentada? O que está se fazendo no Parlamento do Paraná, no Rio? E não tinha esse debate acontecendo. Então, nós costuramos esse trabalho internamente na Assembleia, parceiros como aqui o Eduardo Fernandes, que representa o movimento LIDE-RS, né, tantos que estão aqui, o Hamilton, vieram nos subsidiando e nos ajudou a chegar lá num relatório final que, ao contexto, nos deu a chance de apresentar 2 projetos de lei. Um é um projeto de regulamentação do setor em âmbito estadual. E eu falo aqui, né, não vou ser modesto quando não precisa, porque o trabalho foi feito por muitas mãos e por muitos dos que estão aqui. É o melhor projeto de lei, o melhor texto de uma legislação de regulamentação estadual que nós temos hoje. O resto são editais, portarias, mas em termos de legislação, com segurança jurídica, com liberdade econômica como um princípio, né, um alicerce desse trabalho, é o projeto que nós apresentamos na Assembleia. E o segundo projeto é um projeto que cria o ecossistema do iGame no Rio Grande do Sul, reconhece, cria e oferece, inclusive, subsídios, incentivos para quem se estabelecer de fato no Rio Grande do Sul. Esse projeto já tem parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça. Possivelmente ele seja votado logo depois do 2º semestre e essa legislação esteja na plenitude hoje no nosso Estado. E eu venho também hoje aqui trazendo uma informação importante, uma notícia importante, que é do prefeito de Porto Alegre. Em conversa com ele, em conversa com o vice-prefeito Ricardo Gomes, eles fizeram uma sinalização muito interessante para que esse programa, esse projeto de criação de um ecossistema e desenvolvimento dessa cadeia produtiva tenha suporte necessário. Hoje, vocês sabem, o ISS, que é o Tributo Municipal para Serviços, ele, na área de tecnologia, ele vai de 2% até 5%. E essa é uma luta de muitos estados, de muitos municípios, né, tentar atrair empresas e conseguir ofertar incentivos adequados ou até melhores do que os 2%. Com essa legislação estadual, com a criação desse ecossistema, ela vai ter a vigência de 10 anos, uma espécie de janela, onde o Estado estenda o tapete vermelho para quem quer empreender no Rio Grande do Sul, e não só as casas de apostas, todos os serviços que estão agregados venham junto nesse mesmo movimento e venham com a possibilidade de pagamento de ISS de 0,5% até 5%. Essa é uma questão que a Prefeitura de Porto Alegre está preparando com base no trabalho de uma legislação estadual que vai abrir uma janela. Então, o governo do estado está se preparando para isso, universidades estão já atentas a esse movimento e nós esperamos que ele possa entrar em vigência ainda esse ano. Eu sei que isso vai gerar debates entre estados e principalmente entre municípios, porque a legislação federal que trata da isenção de ISS, ela é muito controversa, mas ela é possível de ser feita, inclusive, em programas determinados, por períodos concretos, onde também haja um retorno indireto dessas receitas. Então, esse programa que a Prefeitura de Porto Alegre quer oferecer é um encaixe desse trabalho. Outras cidades do Rio Grande do Sul também poderiam entrar, evidentemente, mas a Prefeitura de Porto Alegre é a primeira a se encorajar de dar esse passo à frente, de ser arrojada, inclusive comprar essa briga.
Tem uns que falam que isso aí vai ser guerra fiscal entre municípios. Pode ser até que seja taxado assim, mas nós queremos realmente que o Rio Grande do Sul não perca mais oportunidades. A PMI, né, Ciro e Rafael, ela já tem mais de 1 ano que está tramitando hoje no nosso estado. E nós tememos que nós possamos estar perdendo tempo demais. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, com todo respeito às pessoas que estão aqui, que possam ser do Rio ou estejam operando lá, ela é uma questão bastante controversa, né? Quando o pessoal diz, bah, mas Porto Alegre vai fazer 0,5%, mas isso não pode. Mas o que o Rio de Janeiro está fazendo também não pode, né? Vamos ser francos. Então, nós precisamos ter esse processo de compreensão. Esse é um novo mercado, é uma nova economia, e quem der o primeiro passo, quem estender a mão e realmente assumir com coragem esse desafio, tenho certeza que consolida os negócios. Muito obrigado. Alô? Agora sim. Então, primeira rodada aí de introduções, agora vamos para as perguntinhas mais pinga-fogo, diretamente lá para o Ciro. Ciro, a PMI contemplou apenas a loteria, que a gente pode chamar a loteria mais clássica, correto? Sem a possibilidade ainda de cota fixa. Existe alguma previsão do nosso governo em lançar, talvez, não sei como é que é o planejamento, se uma PMI para a questão da cota fixa, qual é a ideia, se existe já uma previsão do governo para a questão de quando que ele já vai estar em plena atividade, esse movimento das loterias, enfim, se tu puder destrinchar um pouco mais para nós essas questões, essas informações de bastidores, nós estamos apenas entre amigos aqui. Vamos lá, Leandro. Primeiro eu queria, né, ressaltar aí a fala do deputado, né, da proposta de regulamentação, né, que está em tramitação, que ela é fundamental, né, para trazer essa segurança jurídica, né, para que a gente consiga modelar, né, também o negócio, né. Existe um capítulo importantíssimo que é toda a análise jurídica, né, de como vai ser a construção disso, né. E como princípio também, né, na fala do deputado, da liberdade econômica, né. Então, que você tenha, de fato, um ambiente de negócios amigável, né. Então, esse é o primeiro passo, né. Dentro desses estudos, e aí, né, o tempo de tramitação de um processo de manifestação de interesse, de fato, ele é um pouco delongado, mas ele tem uma característica, a meu ver, extremamente positiva, que é você construir o modelo junto com o mercado, né? Então, quando você convida, né, os players, né, os stakeholders, para trazerem os insumos, a construção ela passa a ser uma construção da sociedade, né, como um todo. Então, esse é o segundo aspecto que eu queria ressaltar, né? Em relação, né, de fato, ali, no primeiro momento, você tem, né, as loterias, né? Como é um procedimento, né, em que você tem toda a contribuição, o debate está aberto, né? Agora, de fato, existe uma discussão sobre a regulamentação do Ministério da Fazenda, né, a partir da publicação da 14.790, isso, né, da lei do final do ano, né, que regulamenta, na verdade, que ela regulamentou a cota fixa, mas deixando ali a possibilidade do Ministério da Fazenda criar, né, as características, vamos dizer assim, né, de como vai ser. Então, esse debate está aberto, a gente começou o processo com o que nós tínhamos de mais concreto, né, mas não tem portas fechadas para que a gente consiga incluir a cota fixa ou, enfim, expandir, né, para que o mercado ele seja o mais completo possível. Essa segurança que a gente quer, e aí também tem toda a parte de integridade, tem toda a parte, né, que a gente quer, de fato, um ambiente completo de jogos. Como eu falei aqui, a gente entende que o cidadão gaúcho e a população como um todo, ela guarda isso, né? A sociedade ela guarda isso, ela vai mergulhar de cabeça nisso. Então, a gente também tem que tomar um cuidado, tem que ser com cautela, para que a gente faça um ambiente com liberdade, mas também seguro, né? Principalmente com a segurança jurídica e com a boa modelagem do negócio, para que a gente não tenha, enfim, nenhum dissabor no processo, né? Que ele seja de fato muito bem implementado. Tá, e voltando só para essa questão, tem mais ou menos uma expectativa, então, por parte da Secretaria, de quando, de fato, vai estar
funcionando já a nossa loteria, que, diga-se de passagem, outro dia, inclusive, o Ciro veio falar comigo, me mandou uma mensagem por WhatsApp e tal, e aí eu disse, poxa, mas esse sotaque não é nosso. Esse sotaque é emprestado, né, Rafael? A gente se conhece pela forma de falar, então a gente sabe que o Ciro ele veio emprestado mesmo. E a pergunta que eu venho, então, te fazer, dentro dessa questão, além dessa ideia, se existe pelo menos uma previsão já de início das atividades da loteria, em que já existe essa PMI, para pelo menos começar funcionamento, quais são as perspectivas, etc. Se o Estado também já tem uma previsibilidade de arrecadação, se existe uma ideia de cobrança de outorga, assim como o Ministério da Fazenda vai fazer, que a lei determinou, etc. Se a gente já tem isso mais aclarado lá dentro do Estado ou não. Em relação aos estudos, né, que foram apresentados, né, como eu falei, acho que o Rafael trouxe isso também, ele é muito aberto, né, então ele traz todas as possibilidades para que as empresas tragam a solução. Nosso cronograma, né, de forma bem prática, e aí a minha vinda, a minha chegada, né, fazendo até uma parte de fato, quando nós nos falamos, eu liguei para o Leandro, eu falei, não, porque aqui, né, estamos aqui no nosso estado, ele nosso, não, peraí. Nosso, exatamente. Esse sotaque eu o não gaúcho conheço. É bairrista. Eu fiz, não, mas eu tô... Mas já sei que já torce para o Internacional também. Não posso falar isso, né? Mas, enfim, quando nós nos falamos, né, nos apresentamos, e aí que eu cheguei, né, para compor esse grupo, existe um grupo de trabalho que aqui que o Rafael trouxe, ele é um grupo a 8, 10 mãos, né? Então a gente tem aí 4 secretarias envolvidas, na verdade, né? A de Fazenda, a de Parcerias, a de Inovação e a de Planejamento, né? E existe um comitê gestor, né, feito que ainda compõe ainda a Casa Civil, né, e a PGE, né, por conta da parte a Procuradoria, né, do Estado. Então, a expectativa é que a conclusão dos estudos técnicos aconteça nesse semestre, né? Então, a PMI ela é do ano passado, né? As propostas foram entregues em 12 de janeiro, e a partir daí esse grupo, né, mais técnico está estudando nesse momento, num primeiro momento diretamente na Secretaria de Parcerias, né? Que eles estão estudando ali, eles vão trazer para um nível maior, né, de análise, mas a expectativa é que no final do semestre a gente consiga fazer isso, apresentar esse comitê gestor, e no segundo semestre abre a consulta pública, porque aí esse é um processo, né, previsto na 14133, né, que o Estado tem que fazer para que ao final a gente consiga lançar esse edital, né, que a expectativa né, ainda nesse ano, no máximo no início do ano que vem, dependendo de como vai acontecer a consulta pública, né, na consulta, né, você abre, aí de fato, para todas as contribuições, melhorias, então você pode voltar para a prancheta de alguma forma, né, e a partir daí você tem uma análise ainda da PGE, da Procuradoria, né, aí uma análise formal da nossa CAGE, né, que é a nossa auditoria, e a partir daí você tem um edital pronto para fazer o lançamento. Então a expectativa é essa, abrir a consulta no segundo semestre e lançar o edital ainda no final do ano, no máximo no início do ano que vem, dependendo dessas análises do resultado da consulta pública. Tá ótimo, então já trouxe pelo menos uma previsibilidade aí da nossa questão. E só para lhe contextualizar, o senhor que não agora está sendo emprestado ao Rio Grande do Sul, mas quem abriu essa loteria, conforme o oráculo, meu querido amigo Hamilton, foi Bento Gonçalves, né, Hamilton? Foi Bento Gonçalves para que pudesse subsidiar o hospital. E em 2005, 2004, Hamilton, foi onde 2005 houve o término da nossa loteria, e o Hamilton sempre dizia, eu quero ver quem é que vai ser o cara realmente macho para finalizar uma loteria que o Bento Gonçalves instituiu. E agora o senhor tem a possibilidade de fazê-la ressurgir novamente. Passando então aqui para o Rafael, dentro dessa expectativa, dessas questões, Rafael, ligadas à tecnologia especificamente, eu queria que tu desse um panorama para nós aqui, talvez as pessoas que não são dessa área do iGame, que talvez estão procurando um local para investir ou até para participar desse meio ambiente de alguma maneira, prestando serviço. Daqui a pouco o pessoal veio aqui para ter novas ideias. Como é que está funcionando essa questão, e aí talvez mais voltado para o Instituto Caldeira, o fomento por parte do Estado
a esse desenvolvimento e quais as áreas aí que a gente pode esperar que tenha um desenvolvimento muito grande a partir das bets? A gente tem, a nossa secretaria ela é responsável por fazer, dentre outras atribuições, a articulação com o setor acadêmico estadual. Nós supervisionamos, inclusive, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E eu acho que, me filiando primeiro no início assim, da fala do deputado Marcos Vinícius também, eu acho que o setor público, por sua natureza, ele já é muito mais engessado, muito mais burocrático, enfim. E ele, há alguns anos já, e agora com o advento mais ainda, né, da tecnologia, inteligência artificial, enfim, ele, mais que a mudança, mas sim a velocidade da mudança, ele realmente não está conseguindo acompanhar o que o setor privado vem desenvolvendo. E eu acho que a gente tem buscado, e aí a gente tem já alguns projetos na nossa secretaria, e aqui eu vou fazer uma analogia que a gente tem feito com as universidades, que é o projeto Game RS, que tem o objetivo de, em parceria com o setor da academia, mas também com o setor privado e a sociedade civil organizada, fomentar, através de editais, recursos específicos para a produção de jogos, né? E jogos ora educacionais, jogos que, independente do nicho, efetivamente gerem receita, enfim. E aqui eu trago como um exemplo, lá no Parque Tecnológico da PUC, o Tecnopuc, no Rio Grande do Sul, nós temos uma empresa de game, a Aquiris, não sei se todos já ouviram falar. Ano passado ela foi adquirida pela Epic Games, que é a empresa que fabrica, que fez o jogo Fortnite, que não sei se todos conhecem, enfim. Mas hoje o papel fundamental da Aquiris é fazer um level up desse game, desse Fortnite. E eu acho que, fazendo essa comparação e também demonstrando que, com todo o avanço que a gente tem nos dias de hoje, que o mercado de games, de um modo geral, não de iGaming, mas de games, ele representa mais do que o mercado da música e o mercado do cinema juntos. Eu acho que, quando a gente consegue demonstrar que o mercado das apostas de cota fixa, elas representam um mercado muito mais, infinitamente superior ao que, inclusive, o de games vem representando, a gente consegue chamar a atenção das universidades, aqui especificamente, no caso do nosso estado, que já gera um capital intelectual nichado, para que ele consiga também exercitar e exercer um papel de formar pessoas para esse novo mercado. E aí a gente poderia ficar aqui divagando sobre a questão do preconceito, enfim, uma questão cultural também, que por muitos anos, como o próprio deputado falou, né, a questão cultural, religiosa, enfim, eles, dos mais diversos motivos, utilizam para fazer com que tentem parar o que efetivamente é imparável, né? Agora há uma regulamentação, né, das apostas online, mas há 60, 90, 100 dias atrás não tinha. E isso impedia alguém de jogar? Não, efetivamente não impedia. Então, eu acho que o setor público ele tem que acelerar o passo, acelerar o processo de efetivamente tentar atender o privado nas suas necessidades e, quando possível, sim, gerar receita através de uma regulação, uma regulamentação, até mesmo para que seja possível coibir excessos, coibir fraudes, coibir questões que efetivamente financiem coisas ilegais e assim por diante. Ainda, tu acabou de mencionares aí o Fortnite. Quem porventura não conhece o Fortnite, o jogo Fortnite, pode perguntar para o seu filho, né? Na provavelmente, se não conhece o filho, provavelmente na conhece, verdade, exatamente. eu tenho um amigo que sempre, a gente, enfim, quando começou a ideia do metaverso, etc., ele dizia assim, olha, Leandro, quem tem mais de 30 vai ter que entender o que é o metaverso. Quem tem menos de 30 vai ter que entender o que é o mundo real, porque eles já vivem no metaverso. Tudo online, os jogos são online. Hoje em dia, as crianças, então, acho que um pedaço da fala aqui e a importância de uma legislação bem estabelecida é exatamente também a proteção, porque o senhor deputado tem um filho, não é adolescente ainda, né? Ou já é, será? Já tem uma filha adolescente e tem
Tem uma filha com 15 anos e um menino com 7 anos. O menino consegue, mas o que eu vejo que joga bola é ele. Ele joga. E certamente envolve a questão de apostas, ele também tem vontade de jogar, e isso é extremamente importante que a gente traga para o lume da regulamentação, para evitar que, muitas vezes, né, o menor de idade acabe caindo numa situação de aposta, sendo que ele é menor de idade, então ele não pode nem apostar. Só que hoje, com as casas de apostas, hoje que eu digo nesse dia atual aqui, ainda com a maioria das casas de aposta fora do Brasil, sem a outorga, sem uma possibilidade de persecução através do Poder Judiciário, nós temos aí uma grande dificuldade e as crianças podem estar aí à margem ou desprotegidas, não tuteladas, em uma situação em que, volto a dizer para vocês, hoje o jogo para essa nova geração, a geração que vem vindo, já é algo da vida deles, já é algo do dia a dia deles. Então não é como antigamente os mais, aí, os 40 mais, que iam até os cassinos. Nós, por sermos do Rio Grande do Sul, nós tínhamos muito essa questão também, né, deputado? Não é bonito, o pessoal lá na Assembleia defende que não é bonito o jogo no Brasil, mas para andar 500, 600 quilômetros e ir no Uruguai jogar num cassino é a coisa mais linda do mundo, poste, é a coisa mais maravilhosa. Agora, não, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não, isso aí não. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho também dessas resistências, acredito que tu tenha sofrido quando tu foi buscar essas assinaturas, que eu me lembro que não tinhas inicialmente as assinaturas, e hoje como tu vê a parte, o poder legislativo como um todo, tu pode falar, porque também tens conhecimento em nível federal, em relação a essa temática. Bom, eu acho que o tema ele ainda precisa ser bastante disseminado nos parlamentos. Brasília ainda não conhece o suficiente sobre esse setor aqui. O ano passado veio um deputado federal. Participei, inclusive, de um debate, um painel junto com ele. Mas ele veio aqui porque ele era um dos signatários da CPI das apostas. E no início do processo, todos aqui lembram, as casas de apostas eram vítimas e estavam com pedidos de quebra de sigilo, tentando a Câmara dos Deputados acessar contas, violar a intimidade, a privacidade, intimando clubes, querendo obter os contratos que os clubes tinham de patrocínio, não tinham entendido etc. exatamente o que é, do que nós estamos falando. Então esse é um ponto. O outro ponto que eu acredito que a gente deve também insistir muito é a questão de abolir, de verdade, abolir do nosso dicionário a palavra jogo de azar. A gente precisa tirar essa palavra, senão a gente realmente não vai conseguir evoluir com esse novo mercado. Porque jogo de azar é qualquer coisa, né? Eu falava de videogame, eu tenho 41 anos, eu era da época que a gente ia para a locadora jogar Mega Drive. Aí tu escolhia um cartucho, jogava 20 minutos, pagava mais um pouquinho, pegava um outro cartucho, ia jogando, e tu ia perdendo dinheiro a cada meia hora ou 20 minutos que tu ficava na locadora. Ninguém ia para a locadora para sair rico de lá. A gente ia para lá para se divertir, para ocupar, para passar o tempo. Hoje o meu filho, ele até olha para o meu Mega Drive, que é hoje um objeto de decoração que eu tenho em casa, e ele acha estranho tudo aquilo, porque ele tem todos os jogos que ele quer perto dele, e todos esses jogos também invadidos, porque quando ele não paga pelo jogo, ele é invadido por publicidade. Uma publicidade, às vezes, imprópria para a capacidade cognitiva dele, né? Por sorte, o celular dele não tem nenhum cartão, senão ele já teria feito compras lá. É assim. Então, a gente realmente precisa trabalhar melhor as questões dentro do Senado. E eu acho que um tema do Senado e da Câmara, agora tem um movimento. Ontem eu compartilhei com alguns amigos aqui, te mandei para o Paulo, mandei para o Hamilton, para o Leandro eu sei que eu mandei, uma cartilha que foi divulgada pela assessoria técnica do Senado, um movimento que está acontecendo em Brasília, que é o Brasil Sem Azar. Agora, um senador solicitou um parecer mais aprofundado sobre o projeto do senador Irajá Abreu, tentando criar uma dificuldade extra. Então, eu reforço, a gente tem que trabalhar realmente a conscientização dentro do parlamento, no geral, e não só entre nós aqui, senão a gente fica pregando para convertido, como eu sempre digo. Palavra jogo de azar, acho que tem que ter um entendimento entre as entidades de representação do setor, todas as entidades que estão aqui representadas, desde as entidades que trabalham com jogo
com um jogo positivo, com um jogo responsável, a gente trabalhar a abolição da palavra jogo de azar, porque essa realmente é uma expressão totalmente ultrapassada e carregada ainda de preconceito. Nós temos que trabalhar isso aqui do jeito que ele é, né? Jogo, loteria, aposta, iGame, game, e temos que falar do jeito que é, senão a gente vai causar e vai ampliar essas resistências. E para fechar, Leandro, também eu acho que um ponto importante, né, que a gente tem que manter uma atenção durante todo esse movimento, é que nós não vamos ter eu falo isso porque, volto a dizer, nós fizemos um trabalho lá no Estado de legislação muito bem feito, porque tivemos o apoio da iniciativa privada, do setor privado, nos ajudando a construir os textos. Mas nós não vamos ter uma regulação perfeita até o final de 2024. E nós não vamos ter uma regulação perfeita ao final de 2034, porque esse é um novo mercado, é uma nova economia. A internet já tem mais de 50 anos no país. E hoje nós estamos vendo o STF falar em regulação das mídias sociais, trabalhar na questão da lei lá para censurar a liberdade de expressão. A telefonia foi concedida recentemente, né? Estou falando recentemente porque eu vi quando lá em casa a gente trocou o sistema de telefone que nós tínhamos e conseguimos ter celular todos na família. Isso foi em 97, 98, e nós ainda temos problemas. Temos muitos. Enquanto eu falava com vocês aqui, me ligou um número 011 para me vender provavelmente algum cartão de crédito ou um outro golpezinho desse que passam. Nós vamos ver problemas como qualquer novo setor durante muito tempo. E aqui está até os representantes do Ministério da Fazenda, os colegas do governo do Estado. Vamos entregar uma regulamentação minimamente segura, com estabilidade e segurança jurídica, para que esse setor saia de dentro desses centros de eventos, desses hotéis onde nós estamos nos encontrando, falando para nós mesmos, e vá de fato gerar emprego, renda, trabalho e liberdade para as pessoas. Não precisamos ter uma regulação perfeita, mas temos que ter uma regulação que pare em pé, que nos permita fazer desse mundo aqui, que nos enche de euforia quando a gente caminha por aqueles expositores, não nos tocar só quando nós estamos aqui. Para que quando a gente embarcar no avião ou no táxi indo embora para casa, nós não ficamos deprimidos, porque é muito bacana, isso aqui é o futuro, mas vai ser o futuro até quando? Até encontrar uma regulação perfeita. Eu falava com a secretária da Fazenda do Estado, ela está muito preocupada lá, estou falando isso aqui com uma boa, dividindo com os amigos, com um delay. Porque o delay da aposta lá do jogo internacional pode chegar até 30 segundos, isso pode causar um problemão para todo mundo. Vamos se apegar no delay da televisão? Tem tantas outras coisas, os clubes de futebol, os juízes que estão vendendo cartão, tem outras coisas que precisam ser aprofundadas antes. Vamos ficar no que realmente é efetivo, porque eu acho que a gente vai ter entregas melhores e vamos transformar esse mundo que hoje é verdade para nós, uma verdade para todos. Eu acho que esse é o ponto. E só para encerrar mesmo, quero fazer um convite aqui. Quem aqui já conhece o Rio Grande do Sul? Quem é que conhece Gramado? Então, aqueles que não conhecem o Rio Grande do Sul e não conhecem Gramado, eu quero fazer um convite. Dia 5 de junho, Eduardo Fernandes, que aqui representa a LID no Rio Grande do Sul, está sendo preparado um evento em Gramado, que é a Mercosul iGame Summit. Um fórum também de debates voltados para o setor, mas em Gramado, na alta temporada. Então, fica o convite para que conheçam o nosso estado e conheçam Gramado, a capital do chocolate, do Papai Noel, a cidade que acolhe a todos. Muito obrigado. Bom, terminado mais do que com tempo o nosso painel, né, Aline? Infelizmente a gente vai ter que entregar, não teremos espaço para perguntas. E só fazer uma referência especial também à AMIG, nós estamos aqui todos com os botões aqui da Associação das Mulheres da Indústria do iGame. As mulheres que não conhecem ainda, vejam e vão atrás da associação, que é uma representação extremamente importante para o setor. Acho que a Aline também já aderiu a ela, né? Já fui buscar meu botão, inclusive. Bom, quem quiser saber um pouco mais, está lá no estande da Control F5, o pessoal da AMIG atendendo. Muito obrigada pelo painel, pelo debate. Peço que vocês fiquem de pé para uma foto.